Oi, tudo bem? Eu sou do G3 e essa é a parte 2 do contexto histórico do modernismo. A primeira revolta que vai ser falada nessa parte é a revolta da vacina, que ocorreu em 1904, mais precisamente do dia 10 ao 18 de novembro. Para entender um pouco melhor sobre essa revolta, a gente tem que ver o que antecedeu ela. O atual presidente era Rodrigues Alves. E durante o governo dele, ele tinha duas grandes necessidades: a reurbanização e o controle de doenças, como a varíola, a febre amarela e a peste negra. A primeira solução que ele encontrou para a reurbanização foi o Bota Abaixo, que aconteceu antes da revolta da vacina, onde ocorreu a demolição de 640 prédios na Avenida Central, todos esses prédios de pessoas de classe mais baixa. Sem nenhum auxílio, esses, agora sem teto, iam se realocando para as periferias, e uma reurbanização forçada ocorreu. Quando o problema da reurbanização já estava resolvido ao ponto de vista do presidente, a vacinação se iniciou. E a vacinação ocorreu de forma parecida, autoritária. O governo entrava casa dentro e vacinava sem explicação nenhuma. E por essas doenças estarem ligadas com a falta de higiene e desinformação, a periferia era também a mais atingida. E assim, a população revoltada e amedrontada pelas últimas atitudes do governo iniciou uma revolta. A revolta ocorreu do dia 10 ao 18 de novembro de 1904. Foi mais violenta da República Velha, com 30 mortos, 110 feridos, 1.000 presos e 460 pessoas deportadas. A segunda revolta que vamos falar é a Revolta da Chibata, uma revolta que ocorreu do dia 22 ao 27 de novembro de 1910. Essa revolta foi promovida pelos marinheiros, provocada pela insatisfação dos mesmos com os castigos físicos, por isso o nome, pois no caso eram as chibatadas. O uso da chibatada era uma forma de punição física que era utilizada pela Marinha Portuguesa e foi herdada pela Marinha Brasileira. Essa forma de punição era usada somente com quem ocupava postos mais baixos, pessoas que geralmente eram negras e mestiças. O que considerou essa uma revolta não só contra a punição física, mas também uma revolta contra a desigualdade social e racial. O estopim foi quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas, sem direito nenhum a tratamento médico. Então, os marinheiros enviaram uma carta ao atual presidente, Hermes Fonseca, exigindo o fim dos castigos físicos, caso contrário, bombardeariam a capital, ou seja, o Rio de Janeiro. Se sentindo pressionado, o presidente cedeu no dia 26 de novembro de 1910. Mas, 2 dias após isso, no dia 28, um decreto dispensou cerca de 1.000 marinheiros por indisciplina, e assim, uma segunda revolta na marinha se iniciou. Dessa vez, no batalhão naval, na Ilha das Cobras. Essa segunda revolta foi massacrada violentamente e todos os envolvidos foram aprisionados e torturados nessa ilha. O modernismo deixou um legado incrível, mesmo nascendo nesse contexto histórico tão difícil, o que gerou mais representatividade tanto do negro quanto do trabalhador em suas obras. O modernismo abrange não só a pintura, como também a literatura, através de autores como Mário Quintana, Érico Veríssimo, Monteiro Lobato, Graça Aranha, Olavo Bilac, entre vários outros. E outras áreas, como a música, o teatro, a escultura e até mesmo a arquitetura, através de Oscar Niemeyer, por exemplo. E esse foi um pouquinho mais do contexto histórico do modernismo.